Elton, que coisa, né? Um jogo em Minas Gerais completamente diferente do jogo desta quarta-feira. O Corinthians, que saiu do Mineirão abatido, parecia derrotado. Tinha corintiano que falava, já foi a Copa do Brasil. Não. E o placar poderia ter sido mais elástico, né? Poderia ter sido mais do que 2-0, poderia ter sido sem cobranças de pênalti, você não acha? Vamos lá, Edu, com as 15 blusas a menos em relação a Lili aqui, falar sobre esse jogo, porque foi... a gente falava ontem, né? O Corinthians precisava surpreender de alguma forma para tentar brigar pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, porque tinha um favorito claro nesse confronto de 90 minutos, que era o Atlético. O Atlético tinha a vantagem de até perder por um gol de diferença e vem de um time pelo menos um pouco mais encaixado em relação ao Corinthians, que está tentando encontrar sua formação. O Luxemburgo conseguiu fazer o que se esperava para esse confronto, surpreender, né? E jogar com 3 zagueiros foi uma medida inteligente justamente para explorar talvez o grande problema do Atlético, que é a marcação pelos lados do campo. O Kudê joga num 4-1-3-2, essa linha de 3 jogadores joga um pouco mais por dentro, né? Então dá liberdade para os laterais atacarem e joga com 2 atacantes ali na frente, sendo que um deles, né, o Paulinho, também sai um pouco mais pelo lado do campo. O Luxemburgo colocou 3 zagueiros, adiantou os 2 alas, né, e funcionou muito bem o Fagner dessa forma, os 2 atacando ao mesmo tempo, o Fagner entrando na área para finalizar, o Bidu do outro lado, né, aparecendo como atacante, inclusive fez o primeiro gol dessa forma. E acho que o Kudê, o problema não foi nem ter tirado o Hulk do time, porque a gente falava também ontem aqui no Sport Center, né? Como o Hulk e o Yuri Alberto estão embaixo em relação aos seus companheiros de ataque. O problema foi ter colocado o Patrick como lateral esquerdo para fazer esse 1 contra 1 contra o Fagner, e é um jogador que não está acostumado a fazer essa posição. Então, no primeiro tempo, o Corinthians explorou muito bem os lados do campo, principalmente esse lado esquerdo da defesa do Atlético, conseguiu fazer 1-0. No segundo tempo, e aí o Kudê, talvez olhando... esqueceu um pouco o calendário e olhou para o confronto, que é importantíssimo. Fez 4 mudanças no intervalo para tentar fazer o Atlético jogar melhor. O Atlético até conseguiu colocar um pouco mais de pressão. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol ali acho que até uma falha de concentração, né? Que a gente vê o Zaratio, né? Que acaba levantando os braços, achando que a bola ia sair. Acreditou o Roger Guedes e acabou fazendo 2-0. O Luxemburgo manteve, né, essa formação ainda com o 3-5-2, mesmo com a saída do Renato Augusto, que aí foi uma opção dele também, né, de começar com o Renato Augusto para ter essa intensidade e tentar logo o primeiro gol muito cedo, com um jogador mais criativo, e deu certo. Então foram 2 coisas que casaram nesse jogo, que foram totalmente diferentes do jogo de ida. A proposta do Corinthians, diferente de jogar com 3 zagueiros e ter lado do campo mais criativo e com um pouco mais de liberdade para atacar, e a formação do Atlético, que foi mantida, mas com uma peça que acabou fazendo muita diferença, tanto que o Kudê no segundo tempo colocou o Dodô, justamente porque o Patrick não funcionou por ali. Luxemburgo conseguiu o que queria, né? A estratégia deu certo, o resultado nos 90 minutos veio, e algo que o torcedor do Corinthians já está acostumado também aconteceu. Cássio pega pênaltis, e com isso, claro, os jogadores do Corinthians também convertendo seus pênaltis e alguns outros jogadores do Atlético desperdiçando uma bola na trave, né, do Edenilson, um chute para fora também. O Corinthians garante vaga nas quartas de final.